Como é que faz para parar de procrastinar? Vocês vieram por causa disso ou não? Então escreve assim, ó, procrastinação é um demônio, tem que ser expulso. Na verdade não é. Ele precisa ser tratado. O que é procrastinar? É a arte de deixar para amanhã ou para depois aquilo que era para ser feito ontem. Não é o que é para ser feito agora. O que era para ser feito agora e você deixa para depois, não é procrastinar. O procrastinar é repetir isso. Não é a arte de mudar o agora. É a arte de você deixar o ontem sendo reprogramado já 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então você vai escrever o seguinte: mudar a data de algo não é procrastinar. E eu vou te ensinar algo, não era para te ensinar isso agora, mas eu vou ensinar mesmo assim. Você não vai gostar, mas é bom que você aprenda. Tem gente que leva 30, 40 ou 50 anos para aprender, você vai aprender agora. Seguinte, tem uma procrastinação que é boa. Como é que ensina um negócio desse, hein? Anota aí, tem 2 tipos de procrastinação, a positiva e a negativa. 90% de todas é negativa e 10% é positiva. O que é uma procrastinação positiva? A procrastinação positiva, você está falando com a pessoa, ela fala, vai acabar agora, se você não comprar, você fala, calma. Aí você dá um time, não é procrastinar. Aí a pessoa põe pressão de novo, você dá 2 times. Vocês têm que saber dessa técnica. Reprogramar a data de algo uma vez não procrastinou. A reprocrastinação é a reprogramação da data. Que aí você está fazendo isso de forma que vai disciplinar seu cérebro a ter esse comportamento com tudo. Então vou relembrar vocês aqui para você tratar exatamente o que é. Se você entender que procrastinação é a arte de fazer amanhã ou depois aquilo que era para ser feito anteontem, ou ontem ou anteontem, você vai curar essa cabeça sua. Como que resolve isso definitivamente? Se não é para fazer, cancele. Vou colocar aqui as coisas que você vai tratar, as suas atividades. Olha aqui, ó. Tem uma coisa chamada rotina, que são a maior parte das coisas que você faz. Tarefas são coisas pontuais, projetos são coisas medianas ou grandes. Então presta atenção. O que é uma rotina? Uma rotina é escovar os dentes, acordar, tomar banho, levar a menina na escola. Se você faz todo dia, estudar tanto tempo, é uma rotina, ok? Estudou uma vez na semana, é uma tarefa. Então como é que a gente faz para diferenciar isso aqui? A rotina é um hábito. A tarefa envolve geralmente uma pessoa, talvez 2. É simples e é de curto prazo, por isso chama tarefa ou atividade. O projeto envolve 2 ou mais pessoas em quase todas as vezes e é de média e alta complexidade. Adoro esse exemplo. Um funcionário da Disney que acorda todos os dias para trabalhar na Disney é uma rotina. Alguém que mora em Orlando tem um annual pass, tem um passaporte anual. Ele vai lá a hora que ele quiser, é uma tarefa. É só falar, vou hoje. Por exemplo, eu tenho um annual pass de parque e eu não gosto desse rolê de ficar o dia inteiro. O dia inteiro é porque você comprou e tem que ir o dia inteiro, certo? Eu gosto de comprar a parada para quê? Porque eu gosto de ir num brinquedo, comer uma comida e vazar de dentro do parque. É o que eu mais gosto de fazer. Aprendi a fazer isso esse ano. Isso, para quem tem um annual pass ou para quem decide só ir lá, mesmo que seja para passar o dia, é uma tarefa. Agora você mora no Brasil, precisa de comprar passagem de avião, precisa alocar um hotel, precisa comprar o passaporte, precisa fazer. É visto, é não sei o quê. Está vendo que é complexo ou não? Você tem que travar sua agenda, tem que fazer tanta coisa, alugar uma casa, você tem que alugar um carro lá, ou pegar, sabe? Ela é uma engrenagem complexa. Então, esse tipo de coisa se chama projeto. Aonde a gente mais procrastina? A gente não procrastina em rotina. A gente procrastina em tarefa. A tarefa vai te dar micro resultado. Projeto vai mudar a fase da vida. Eu anotaria isso. Tarefas dão micro resultados. Aonde eu aposto mais ficha? Em tarefas. Um cliente meu, quando eu atendi em mentoria individual no passado, em 14 semanas, tinha gente que era tão aplicada que conseguia fazer mais de 800 tarefas. Você pega uma pessoa 14 semanas atrás, depois de 800 tarefas realizadas, ela não se conhece,
A família não conhece, nem o diabo conhece. Deus fala, até que enfim você está igual eu imaginei, uma máquina. Eu te fiz poderoso, eu te fiz governante. E todas as tarefas que eu aplico para uma pessoa é para que ela assuma o governo. Quem é do piorando aqui? Levanta a mão. No ano passado, a primeira aula, ainda não tratei disso. Vou tratar, é porque está em outra fase esse ano. Mas uma coisa que eu gosto de tratar é, aprenda a decepcionar as pessoas. Isso é uma tarefa. E é duro isso. Se você aprender a decepcionar as pessoas, vai acontecer um milagre na sua vida. O que vai acontecer? Você não vai ser refém de ninguém. Decepcione as pessoas, corta a expectativa delas, não tem ninguém para te segurar. No começo é ruim e tudo. Só que quem que faz a tarefa? O que acontece quando eu estou numa mentoria individual? Faz uns 4 anos que eu não faço isso, ou 5. Eu aplico. Quando a pessoa volta na outra semana, eu falo, me dá os resultados. Se a pessoa falar, não fiz, eu falo, não vou passar mais tarefa. Essa semana você vai repetir a tarefa. Aí a pessoa fica puta. Não, passa a tarefa. Não vou passar. Tarefa gera micro resultado. O projeto gera mudança de fase na vida. Então são os projetos que vão mudar a sua vida. Vou dar um exemplo. Você nunca palestrou, você nunca falou para ninguém. E aí você cria um projeto. Aprender a falar, modular a voz, aprender presença de palco, aprender um novo conteúdo, ir para cima, fazer o conteúdo, fazer um podcast, fazer... É tão complexo que é um projeto. O que vai acontecer com a sua vida? Se aquele projeto for concluído, você muda de fase. Há um projeto difícil para muitos que estão assistindo. CLT tem 30 anos. Sair da CLT não é uma tarefa. É um projeto. Que vai ter que atrasar um tanto de conta. Não é normal uma pessoa falar assim, vou sair do CLT agora e já vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado, é normal. Várias pessoas ficam assim, você fica falando para a gente sair e vai dar tudo errado. Eu falei, não, mas eu sempre falei que vai dar errado. Se não der errado, é uma sorte sua. Mas por que você é procrastinador? Alguém responde rapidão, por que você é? Porque você tem medo da sua próxima fase. É isso. Sabia que a maioria de vocês tem medo da próxima fase? Eu estava com uma pessoa agora, vindo para cá, falei assim para essa pessoa, você quer ficar rica? Quero. Então as regras do jogo é minha agora. Você vai fazer absolutamente tudo. Você vai fazer 99% ou 100%? A pessoa falou, vou fazer 100%. Eu falei, só que algumas coisas eu vou falar, você não vai querer fazer. Tem que topar 100%. Você nem imagina o que é o 100%. Eu só não vou falar, porque senão vai atrapalhar o rolê. Depois eu prometo, eu conto. Depois eu prometo, não vou prometer agora. Eu depois prometo em contar como que vai ser. Que é o que eu sempre faço. Joga na regra para você ver como é que funciona. É um jogo. Todo jogo tem regra. Não corra de projeto, sempre se envolva em projetos. Não sei quem estava assistindo a minha petulância ontem e falar o tanto de habilidade que eu tenho. Hoje eu fiz um triatlo, meu primeiro triatlo. Comecei às 1h20 da manhã, terminei em ponto às 7 da manhã. Sem parar. Até para mijar, eu mijei pedalando. Não parei. Nadei. O nado somado, né, com a parte da manhã, só que eu fiz 1 quilômetro ontem de nado, 10 quilômetros de corrida e 100 quilômetros de pedal. E estou aqui zerado. Alguém quer saber como? Arrasta para cima que eu te conto. Fui no quiroprata, na verdade ele veio aqui, me atendeu. Aí eu fui no spa, não dormi ainda. Então de ontem, essa é a 3ª palestra, estou sem dormir. Parece que eu estou cansado, dá uma olhada em mim aí. Não estou. Não, mas eu não estou, eu tenho um problema muito sério. É difícil eu cansar. Eu fico pegando a minha energia e retroalimentando ela o tempo inteiro. Sabe o que acontece? Eu sabia que ia ter essas palestras desse jeito e eu quis encavalar tudo. Por quê? Eu não queria fazer palestra mais tarde, eu não queria estar envolvido com nada. Agora eu vou descansar para o médico de amanhã cedo. Mas que descanso que é esse? É um desfrute absoluto. Esse triatlo é um projeto na minha vida. Correr 5 km é um projeto da minha vida. Todos os dias eu me pergunto, por que eu falei que ia fazer essa merda? Todo dia. No primeiro quilômetro é o pior. Não sei se você corre ou se você vai correr, eu já te conto. O primeiro quilômetro é onde você encaixa a respiração. É muito chato. Aí você fica... Aí você encaixou o primeiro quilômetro, o segundo é uma delícia. Aí o terceiro é uma afobaçãozinha, porque está virando a metade. O quarto é difícil, o quinto é uma maravilha. Percebe? Ó? Bom, ruim. Bom,
ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, porque está acabando. Aí está lá o código, melhor o fim do que o começo. Então, quando eu entrei no projeto de correr, a alimentação continua mudando. Minha alimentação já era muito boa. O problema é, você começa a correr, você fala, mano, eu não consigo correr, eu não consigo baixar 1 minuto porque eu estou com uma gordura aqui que não precisava. Você vai virar um atleta, vai secando, 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 secando e ficando forte. Não forte de esses caras de Hollywood, mas de resistência. Quais são os projetos que você entrou na sua vida? Eu estou te falando, você procrastina absolutamente porque você tem medo do futuro. Medo. E o medo é um bloqueio, talvez um dos mais poderosos da Terra. E o medo atrai o que você não quer. Engraçado que o medo atrai o que você não quer e o que você quer não vem. Interessante, você está bem aqui, posicionado geograficamente aqui, nessa longitude, nessa altitude. O que acontece? Se você sentir medo daquele negócio que está lá na parede, esse negócio vem até aqui. Isso é da metafísica. Agora, se eu desejar aquilo, aquilo não vem. Um dia eu perguntei para Deus, por que você não fez esse trem invertido? O que a gente tem medo, você manda para fora, e o que a gente deseja, você manda trazer. Não. O que você tem desejo, tem que ter fé, e fé precisa de ação. Você tem que ir buscar. Agora, aquilo que você tem medo, pode ficar bem aí, que vai te achar. Fica tranquilo, não precisa nem mandar o endereço, ele te acha. O medo é igual um cachorro no estádio de futebol. Pode ter 50 mil pessoas, seu cachorro vai te achar lá dentro. Vocês sabem disso? Seu cachorro vai te achar lá dentro. Só tem um problema, se o cachorro ficar 6 meses longe de você, ele não te acha mais. Não é verdade, doutor? Esse rapaz aqui, o Thiago Rocha, ele é impressionante. Ele já treinou passarinhos, treinador monstruoso, viajou o mundo inteiro treinando cachorro. Você imagina alguém treinando passarinho? Vocês já viram alguém treinar passarinho? Vocês precisam ouvir o Thiago Rocha. Cara, treinar um passarinho, fazer o que você quer. Eu falei pro Thiago, sabe o que é mais fácil? Eu acho mais fácil treinar um passarinho do que treinar uma pessoa cheia de crença que ela não quer largar. É muito mais fácil. O passarinho, rapaz, ele vê o alpiste e fala assim, é só fazer que eu vou comer o alpiste. É o que eu faço com algumas pessoas que me seguem na internet. Aqui, ó, riqueza. Essa eu quero. É o alpiste. Aí a pessoa vem e fala, ó, não é o alpiste, é o reino. É você ter uma família que presta. É você ser alguém que tem um legado. Aí a pessoa, não, mas eu quero é o alpiste. Você vai comer o alpiste. Só que o alpiste é pequeno perto do que a gente está falando. O que faz você procrastinar? Andar com pessoas procrastinadoras. A gente não chama no Brasil a pessoa de procrastinador. Esse termo vem desse tanto de desenvolvimento pessoal. Isso não existia aqui no Brasil. Ninguém nunca usou essa palavra 15 anos atrás aqui no Brasil. Não tinha. Ninguém falou procrastinador. Eu lembro quando a gente começou a falar essa palavra. É o que você está falando? É um tanto de palavra que não usava. A pessoa fala, você é enrolado. Você é igual o seu pai, deixa tudo para a última hora. Não é assim que falava? Procrastinar. Lembra do pro. É ser profissional em se castigar. Você nunca mais vai esquecer. A procrastinação é a ladra da alma. Seu corpo é o ladrão, a sua alma é vítima. A sua alma, ela tem saudade das coisas que ela nunca viu. Espera aí. É seu corpo ou a sua alma? Sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. A sua alma sabe, seu corpo não. Seu corpo não acredita em nada. Tem alguns aqui que enquanto eu estou falando isso, ele fala, esse cara fala bonito demais, mas não é para mim. Pois é por isso que você é procrastinador, porque você não acredita em nada que fala. Se alguém falar qualquer coisa para mim, sendo verdade ou mentira, eu acredito. Eu falo, beleza, é isso mesmo. Vamos testar? Eu amo uma pessoa cética. Eu adoro quando a pessoa fala que é ateu, então. Não, eu adoro. O que eu falo? Nós estamos diante de um problema agora, porque eu também sou cético. Ou você tira de mim a experiência que eu tive, eu vou te mostrar uma experiência que você não viveu ainda. Nada com intolerância religiosa, mas eu acho tão bonito quando alguém fala assim, eu vou na sua religião, se você for na minha. Qual que é a sua? É terreiro. Se eu for lá, eu atrapalho o trabalho. Se você for na minha, você não vai atrapalhar nada lá. Aí, tá vendo? É intolerante. Moço, eu já fui, eu já atrapalhei o negócio. Me chama. Eu gosto de experimentar. Irmão, você já fez isso? Rapaz, eu já andei com satanistas, só para ver o poder do cara. E os caras não têm o poder que eles falam. Eu sei que tem medo disso. Se eu te falar que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, você não acredita. Mas se alguém amarrar um bilhete dentro da boca de um sapo, você morre. 1 ano seu acabou.
Se você vê uma macumbinha com as velhinhas lá, rapaz, com todo respeito, eu meto o pé e cheiro a farofa. Se tiver bom, eu como ainda. Isso é falta de respeito. Não, falta de respeito é você pegar comida com o mundo, com tanta gente passando fome, para fuder com a vida dos outros nas esquinas e ainda sujar a praça pública. Isso é falta de respeito. Isso não é intolerância religiosa. Isso é alguém que tem posição. Quer fazer macumba porque é fraco. Porque se fosse forte, estava cuidando da própria vida. Ah, papo, você não tem medo de juntar os macumbeiros, não? Ah, amiga, eu trabalho com um cara que faz esses povo tudo ficar de joelho. Eu não estou falando mal de religião, não. Estou falando mal de crença. Crença que não funciona. Pá, por que algumas macumbas pegam nos outros? Porque você curva para ela. A crença é que ela é poderosa. Vamos fazer o seguinte, larga essas crenças e vive um fato. Sabe como você vai parar de ser procrastinador? Parar de ser mentiroso. Você mente demais. Você mente em relação à sua identidade, você mente em relação ao seu propósito, você fica se escondendo. Por que você fica com medo de passar vergonha? Você tem que passar vergonha. É necessário que isso aconteça. E tem que acontecer a exposição. A luz não tem que ficar escondida. Quem tem que ficar escondido é as trevas, até a luz achar. Tem que ir para cima, mano. Mas o que eles vão falar de mim? Não interessa. Pegue a fala deles e ainda ganhe dinheiro com isso. De um cara me destruiu na internet em menos de sei lá quantas horas. Eu fiz R$1 milhão com a crítica do cara. Não brinca comigo. Rede Globo me perseguiu, eu fiz R$20 milhões só num stories, com tráfego pago. Um dia eu sentei com o diretor da Rede Globo e ele falou, armaram contra você. Eu falei, e eu armei contra vocês. Alguém armou para me arregaçar, que me odeia, é o normal. No Brasil, você tem sucesso, fama, dinheiro, poder. Você é odiado, você está em xeque, suas coisas é tudo errado, é normal. É por isso que os escravos não querem se libertar, porque é a mesma teoria da caverna do Platão. Quem consegue sair vira bicho, e se voltar a gente mata, é assim que funciona. Por isso que a gente é escravizado. É por isso que a gente tem esses governantes que a gente tem hoje. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque você não prospera, você deixa para depois. Alguns de vocês acreditam na vida após a morte. Qual vida? Reencarnação. É por isso que você não faz agora. Caralho! Desculpa essa palavra. Vocês acreditam em tanta coisa, e para acreditar é crença. Não, na outra vida eu resolvo. Rapaz, resolve hoje. O Pablo hoje tirou para falar mal de todo mundo. Falar mal dos crentes também. Tanto de gente religiosa que acha que está fazendo o que Deus gosta e Deus nem aprova e nem vai entrar no reino por ser religioso. Não adianta você ter um coque na cabeça, não adianta você ter uma Bíblia debaixo do sobaco, não adianta. A minha treta não é com a religião tal, a minha treta é com essa mentira que você põe na sua cabeça e que não te dá resultado. Tem gente que passou a vida inteira falando que busca a Deus. Mentira! Você não precisa buscar a Deus, é um acesso e é dentro de você. Até isso você está procrastinando. Você pode ter uma experiência de vida direto com Ele. Cadê seu livro? Que livro? Você está procrastinando. Tem um livro aí dentro e vai sair. Pablo, que certeza que você tem? O fato de você estar aqui, você está buscando desenvolvimento pessoal. Tem um monte de gente que parece zumbi, precisa de você. Aí você fala, não, mas eu não sou capaz. Está procrastinando, tem medo do futuro. Eu já fiz isso, eu era profissional nisso. É por isso que eu sou bom para desbloquear as pessoas nisso, porque eu já descobri como resolver. Para de enrolar o que já é. O dia que você colocar na sua cabeça que já é, não precisa você ficar querendo fazer as coisas dar certo. Já foi. Para de atrapalhar. Está vendo que eu fico bom? 100 km de pedal, a energia fica outra. A endorfina está explodindo aqui. Anota aí. O ano tem que ser um projeto. Cada mês tem que ser um projeto. Por que no pior ano, cada mês é um projeto espiritual? Esse mês é desenvolvimento intelectual. Próximo mês, segunda-feira, na mentoria, vocês vão saber o que é esse próximo mês. Cada mês é uma coisa. Se envolve em projetos. O maior projeto que você tem, responde para mim. Como é que você chama? Miriam, qual o maior projeto que você tem? Quantos anos você tem? 20? É terminar a faculdade. É? Você casou? É casar. É? Você tem filho? É ter filho. Você tem empresa? É ter empresa. Tudo que eu estou perguntando para ela não tem. Vocês estão no seu microfone, mas a resposta dela é negativa em tudo. Você tem Jesus? Ainda não? Tem? Mostra ele aí para mim. A gente não tem ele, a gente acessa ele. E de vez em quando a gente perde o acesso. Normal. Sabe o que acontece? O maior projeto que você tem não é nada que eu te falei.
O maior projeto que você tem chama sua vida. É por isso que eu falo com muita delicadeza, vá cuidar da sua vida. Você precisa aprender, você precisa avançar, você precisa se envolver em projeto. Várias pessoas já me alertaram, para de se envolver com isso, isso não vai te dar retorno nenhum, coitado. Vários negócios hoje só existem e são gigantescos porque eu me envolvi em projetos e aprendi a mexer com aquilo. Eu lembro de gente me criticando de panfletar assim, ó. A gente era 3 sócios fazendo evento, produzindo evento, tipo em ginásio, estádio. Isso em 2011, tá? E aí eu panfletava junto com os sócios. Minha mão ficava preta aqui, ó, por 6 meses de grafite, não lavava por nada, assim, ó. De tanto enfiar flyer no carro. E o povo, você está perdendo seu tempo, você é um cara de talento. Pois é, você tem que ver o que eu faço com os eventos hoje. Eu consigo fazer evento de qualquer jeito, de trás para frente, tendo tudo de evento. Não, mas é tudo. Por quê? Porque eu me envolvi em projetos de evento. Tudo que eu, enquanto estive na igreja, por 20 anos na mesma igreja, tudo que eles falaram de projeto, eu me envolvi em tudo. Eu lembro quando tinha um retiro espiritual no final de semana, cabia 50 pessoas. Eu levava 50 pessoas sozinho. Eu sempre entrei arregaçando com tudo. Eu sempre perguntei, fala que jeito que é a brincadeira é essa, deixa comigo. Eu chegava numa pessoa e falava, vamos mudar de vida, vamos para o retiro espiritual. A pessoa falava, eu não tenho dinheiro. Aqui. Só isso? Deixa eu fazer sua matrícula aqui, vamos embora. Aí outra falava assim, eu não tenho tempo. Falei, vou arrumar um tempo para você. Ah, quem vai olhar meu filho? Já tem um casal que vai ficar olhando seus filhos. Eu já sabia tudo. Sabe o que acontece? De tanto envolver nesse tipo de projeto para mudar a vida dos outros, aí eu vou fazer um pitch na internet, aí ninguém entende do porquê que eu vendo demais. Não é porque eu sou vendedor. Eu nunca fui vendedor de nada. Como é que eu sou bom vendedor não sendo vendedor? Alô, peraí. Eu nunca fui vendedor de calçado, nunca fui vendedor de carro, nunca fui vendedor de nada. Como é que eu sou um dos maiores vendedores que esse país aqui tem? Estou falando só de número, não estou falando que eu acho não. Tipo, eu vendo centenas de milhões de reais todo ano. Por quê? Alguém responde? Os projetos que eu me envolvi. E a maioria deles, pode acreditar, parecia que não ia dar em nada. O problema é que você só quer entrar naquilo que dá retorno imediato. Eu só quero entrar naquilo que me dá retorno imediato. Porque os imediatos, só os otários entram. Eu deixei de ser otário tem mais de 10 anos. Então quando eu vejo que um projetinho vai me dar um retorno imediato, eu já não quero. Investe isso aqui, você vai ganhar dinheiro mais. Que dia que o dinheiro volta? Amanhã. Eu tenho um certificado, mano. Já fui otário. Mais de uma década que alguém me pede dinheiro emprestado, eu não dou, ué. Pablo, mas esse tanto de dinheiro que você tem, você não pode emprestar dinheiro? Não, eu tenho um livro do... os códigos do milhão, eu te dou. Você vai fazer as tarefas? A pessoa fala, não. Então, se ela falar, vai, toma, tá dado. Mas eu estava precisando de dinheiro. Tem amigo meu, empresário. Ô Pablo, eu sei que 1 milhão não vai fazer falta para você. Eu falo, não vai mesmo não. E nem vai para sua conta. Ele não vai fazer falta para mim e não vai ser levado para a sua conta. Você vai aprender a resolver isso. Um dia veio um amigo meu, dono de uma marmoraria. Ele ficou muito puto comigo porque eu falei isso para ele. E ensinei todos os caminhos que ele tinha que fazer. Ele ficou me xingando até resolver. Não pegou dinheiro emprestado com ninguém. Resolveu o problema do caixa da empresa. A empresa dele hoje vale milhões. Sabe por quê? Porque ele nunca precisou do dinheiro. Ele precisava de entender o dinheiro. Quando você vive precisando de dinheiro, você é um bosta com dinheiro. Qual habilidade você tem que ter? Gestão. Gestão de recursos. E você fica a vida inteira. Você olha, as suas rotinas. É rotina de gente derrotada. Acorda tarde. Dorme tarde. Você come coisa. Parece um leitão comendo. Quer uma boa dica para você comer? Come só uma vez. Você quer uma coisa para ludibriar seu cérebro? Diminui o tamanho do prato físico. Você tem um prato grande. A minha mãe, ela me amava tanto. Lá na minha casa, eu morei com a minha mãe até meus 21. A minha mãe um dia viu um prato bonito e trouxe para casa. Um prato desse tamanho assim, ó. Assim, ó. E aí ela servia. Você imagina um cara 21 anos comendo e a mãe servindo ele no prato. Uma das coisas no casamento que eu não aprovei foi, no dia que eu casei, nunca mais a comida apareceu no prato. Essa é a dor de não ter uma mãe mais para te servir. Deixa eu te falar. Um dia, alguém foi lá em casa e falou assim, esse prato aí é bonito, né? Você comprou pro papo? Foi, isso aí é um suplá. É o que fica por baixo do prato. A minha mãe me ama tanto que ela falou, mano, vamos transcender o tamanho do prato para esse menino. O que você tem que fazer é enganar seu cérebro. Não sei se você sabe. Se você for no Outback e pegar aqueles refil e ficar tomando aqueles copos desse tamanho, eu já tomei 8. Não tem como caber isso aqui dentro. Tem. É só você ir bebendo. Bebeu mais de 300 ml por hora, você vai mijar sem parar. De 10 em 10 minutos.
Só que vai acontecer o quê? Você toma 8 copos daquele. Só que o mesmo cérebro, ele fica saciado com 8 copos pequenos. Porque ele olha, é pro copo. Quando você descobrir alguns macetes assim, você vai parar de ficar fazendo loucuras contra você mesmo. Sua rotina, se você fosse dar uma nota hoje, que nota que você daria para sua rotina? Você sabe por que você é procrastinador? Porque sua vida não é viciante. Os seus vícios são irritantes e eles não levam você para lugar nenhum. Quer uma dica para você parar de procrastinar? Você sempre vai ter um vício. Escolha o vício e coloque data para acabar. Eu chamei o Nésio para pilotar, a gente virou piloto profissional. E ele, agora é minha vida. Eu olhei para ele e falei, Nésio, a gente já vai parar de correr. Nós vamos contratar uns pilotos, eles vão correr. Você sabe onde está hoje? Só para você saber. Os nossos carros estão correndo, estão alugados. Tem mais de ano. Eu continuo com a equipe. Eu vou lançar uma equipe agora de Stock Car. Nessa temporada agora. Vou ser o chefe de equipe. E vou fazer o brand e tudo. Vai ficar na minha equipe. E aí, sabe o que acontece? O Nésio achou a melhor coisa da vida dele. E ontem a gente pedalando. Eu e ele, a gente chegou primeiro no triatlo. Ele falou assim, lá para o quilômetro 60, 4 e pouco da manhã. Caminhão passando o tempo inteiro. Você que é caminhoneiro e me assiste, não buzina para bicicleteiro não, para ciclista, pelo amor de Deus. A gente quase cai de cima da bicicleta de susto. O Nésio falou assim, mano, você sabe por que eu não entendo? Eu o que, Nésio? Como que uma pessoa gasta uma vida para aprender só uma coisa? Cara, eu quase caí de cima da bicicleta assim. Porque ali a gente tinha acabado de nadar, estava pedalando 100 quilômetros para depois colocar o tênis de corrida para correr. E ele encabulado como uma pessoa aceita ser programada para aprender uma coisa para fazer a vida inteira. Desde pequeno, esse aqui é bom de matemática. Aonde você vai estudar? Vai ser matemático. Você é bom para fazer tudo o que você quiser. Aí você fala, não concordo. Eu já sei, você é procrastinador, porque se você entender o que eu estou falando, você vai trocar as recompensas imediatas pelas mediatas. A maioria das recompensas não virão hoje. Eu lembro de ficar instruindo as pessoas na palavra quando eu não tinha grana. Eu falava de riqueza na Bíblia, não tendo. E eu lembro da acusação que eu sentia, da fraude que eu sentia como pessoa. Eu lembro da gozação dos meus alunos na Brasil Telecom em 2006. Eu com 59 quilos, depois de sair da faculdade de bicicleta. Não podia gastar nem um vale transporte, senão não conseguia tirar xerox, não conseguia nem me locomover. Eu tinha que exatamente pegar o vale transporte, pagar a prestação da bicicleta que eu comprei e fazer trabalho para os outros para quitar as contas tudinho. Sabe o que acontecia? Eu chegava lá, 1h da tarde, e aí aqueles bandos de alunos lá, uns 30, zoando com a minha cara. Mas zoando. Não é assim, ele é nosso professor querido, vamos brincar com ele, era zoando. Olha o homem da prosperidade aí, ó. E eu pingando assim de suor. A vontade que eu tinha olhando para aquele grupo de 30 é amaldiçoar eles. Foi Elias ou Eliseu que matou um monte de gente mandando uma ursa? Eliseu, né? Sabe por que ele fez isso? Porque chamaram ele de careca. Eu não tinha a inteligência emocional que eu tenho hoje, mas eu já chorei várias vezes falando, Deus, eu não vou falar mais das coisas que eu não vivo. Deixa eu te falar. A semente pode falar da árvore que ela é sem ser árvore, porque a árvore está dentro dela. Vocês entenderam ou não? Esse é um putz. Se tiver um putz, põe aí. Esse é um putz. Sabe o que é isso? Não é o fato de você não estar enxergando o negócio, você não é. É a potência que está aí dentro. Estou todo arrepiado agora. Porque é tão natural. Não precisa de um filósofo. Precisa de alguém que olha para a árvore. Você olha para um rio está seco. Aí você fala, esse rio não é próspero. Negativo. Sobe alguns quilômetros, alguém está desviando água. Alguém pisoteou as fontes. Talvez você não saiba por prática, né? Por falta de habilidade com fazenda. Mas cada fazenda tem uma reserva legal. E aí quando tem, dentro dessas reservas, tem mina de água, nós precisamos cercar, porque o gado, se o gado pisotear uma fonte de água, ela para de dar água. Alguém sabia disso aqui? 50 metros de raio. Por que a gente faz isso? A gente faz isso na nossa fazenda, tem que cercar. Porque o gado é um bicho. Ele chega numa fonte de água, vai lá beber e fica pisoteando até acabar. Acabou aquilo, vai
diminuir a volumetria do rio. É claro que um rio deve ter 5 mil, 10 mil fontes que conectam, mas um rio não seca porque aquele leito é culpado. Tá, e as tarefas? O que eu tenho que fazer? Em direção ao progresso. E aí que está o segredo, micro resultado. Se eu tenho micro resultado, eu já saio do lugar. Qual o problema de vocês? Vocês querem resultado. A pessoa fala, qual o nome do curso seu que eu vou comprar? Não sei se você sabe, eu tenho 44 cursos. Curso, mentoria, os cambal. Por onde eu começo? Não sei. Eu sei de uma coisa. Dá para começar sem ter nenhum curso. Dá para você começar sem me pagar nenhum real. Dá para começar. Vamos lá. Vou te falar coisas que vão te dar micro resultado de graça. Quer ouvir ou não? Vírgula, nada de graça. Você vai ter que pagar um preço. Olha para você ver. Acorda 4h59 da manhã. Aí eu já não quero. Ou seja, porque tem que pagar. Pagar o quê? Vai ter que pagar a sua rotina. Vai ter que dormir mais cedo. Vai ter que dormir depois do almoço. Vai ter que andar mais consciente, com o coração mais em paz. Não dá conta de fazer essa rotina. Essa rotina é dos antigos. Foi eu que criei, não. Acho tão bonito quando alguém fala, o máximo que você vai conseguir acordar de madrugada é ser um pobre com olheira. A olheira vai passar e a pobreza também. Você não tem paciência. Eu fico imaginando a semente impaciente. Ela batendo o pé no chão. Eu não viro uma árvore. Filho, você tem que morrer para virar uma árvore. Eu fico fascinado como que o Criador cria um dispositivo que para ele virar outra coisa precisa de morrer. Eu fico encabuladíssimo quando eu olho para a borboleta e eu falo, teve que morrer também. Eu fico encabuladíssimo. Tem um processo que chama equidíase. É isso? Da equidíase. Equidíase? Acho que está errado isso aí. Mas é a sua palavra ou a minha, ou uma terceira que parece esse som. Equidíase. Eu acho que é essa palavra. Digita no Google aí. Eu acho que é para isso que serve o celular. Equidíase, né? Aí eu falei para você que estava errado o que você estava falando. Minha memória chocou. Eu estava falando errado também, você falou errado, mas nós juntou os dois errados e chegou no negócio certo. Olha que coisa fascinante. É por isso que precisam uns dos outros. Para um cara que está errado também falar, você está errado, e o outro, você também está errado. Então peraí, o que é? Olha o progresso. Juntou duas cabeças, plantou a semente, ela brota rapidão. Você olha lá para um animal, o animal troca a pele, cara. A armadura inteira dele sai. Jesus falou o seguinte, se você plantar o trigo e ele não morrer, ele não germina. A semente tem que deixar de ser semente, senão ela não vira árvore. O bebê que não deixou de ser bebê, morreu. Para virar criança, ele tem que deixar de ser bebê. Para virar adolescente, tem que deixar de ser criança. Para virar adulto, tem que deixar de ser adolescente. Agora eu olho para um monte de gente aqui, é tudo bebê ainda. Tem que morrer, ué. O que foi que o seu dia está perdido? Ah, falaram mal de mim. Você já perdeu um dia. Eu tenho compaixão com você, eu também já fiquei assim. Eu já fiquei 5 dias abalado emocionalmente numa cama. Porque falaram mal de mim e gravemente. Não vai resolver nada, você vai perder alguns dias de vida, não recupera nunca mais aqueles dias. Fica tranquilo, aqueles dias lá nunca mais voltam. Você sabe o que eu sei com o que eu fiz hoje? Eu fiz consciente. Nunca mais eu recupero a noite de sono que eu perdi hoje. É como queimar uma faixa de um CD, nunca mais vai voltar. Eu posso ficar agora o dia inteiro dormindo e falando, eu vou recuperar o sono perdido. Não recupera, perde o dia de hoje. Não tem como, isso é impossível. Você que é filósofo, quiser me ajudar, o dia é só hoje. Eu abri mão daquele sono para fazer algo extraordinário. Eu lembro quando eu queria crescer na Brasil Telecom, eu fiz algo extraordinário. E por fazer algo extraordinário demais, eu consegui acelerar no tempo. Só tem um negócio que o tempo cobra. Quando você acelera demais no tempo, ele cobra lá na outra ponta. Deixa eu explicar para você. É melhor uma vida inteira na miséria ou viver uns 20 anos a menos. É 120, você baixa para 100, governo a terra, dá para trocar ou não? Eu estou te falando, tá? Dormir mal diminui os seus dias lá na ponta. Isso é fato. Comer salsicha, uma salsicha diminui um dia. Tem gente aqui que está devendo, não sei nem o que está fazendo aqui. Já comeu mais de 43 mil salsichas já. Qual que é a fascinação do micro resultado? Olha o que eu fiz na bicicleta para bater os 100 km. Deixa eu te falar, 100 km na linha reta eu já fiz em 3 horas e 15. Só na bike, com subida e descida de montanha muito pesada, eu fiz em 4 horas e 7. Olha a técnica que eu uso.
a cada 5 quilômetros, eu jogo um pouco de água na boca e cuspo. A maioria dos senhores conhece Deus de forma audível, pela fala dos outros, não da sua experiência que você tem com Ele. Isso é uma palhaçada da sua parte. Esse Deus religioso que você conhece, no dia das bodas, no dia da festa, Ele vai falar: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho isso assustador. Eu acho que a pior coisa do mundo é você achar uma vida inteira que você conhece a pessoa e a pessoa não deixar você entrar na festa de todos os tempos. A maior festa de todas. Se você quiser ver a parábola das 10 virgens, é assim que vai ser. Mas eu expulsei demônio no seu nome, curei no seu nome. Não, você trabalhou. Eu falei, foi para você viver, não foi para você ter uma função. A maioria dos religiosos vão mordendo um arame farpado, essa grossura assim, ó. Tem um monte de gente que taca pedra em mim quando eu falei, vamos te falar. Tem muita gente que nunca pisou o pé na igreja e tem uma relação sincera com Deus. Vai passar do lado da fila, eu não estou entendendo por que essa pessoa aí de coque ou de Bíblia, de barbárie, não vai. Porque não é a sua função, é o seu estilo de vida. É o seu coração, é o acesso que você tem, a frequência que você tem, é o respeito que você tem por Ele. É o cumprimento do chamado, é a revelação da identidade. Não tem nada a ver com o cargo, não tem nada a ver com o rótulo religioso. Sabe o que é ser procrastinador? Porque no fundo você nem acredita em Deus. Porque se você acreditar, você vai fazer tudo que Ele mandou. Todos os dias eu tenho falado isso, desde o começo do ano. Se todo dia eu acordar do jeito que eu estou acordando e no meu coração tiver um alerta ainda sobre a política, eu vou persistir. Mas o que eu tenho pedido é, eu quero acordar o mais breve possível esse trem sair de mim. Aí o que eu vou fazer? Eu já sei que não dá para abandonar. Eu vou investir em outras pessoas, em milhares. Vou aplicar milhões de reais nisso. Mas o meu desejo íntimo é de não ser a pessoa que vai para batedouro. Não ser a pessoa que fica lá na frente. Eu acho que eu tenho a capacidade de dar 10 vezes mais potência enfiando os outros do que eu indo. Mas não tem jeito, não sai. Ontem eu estava em reunião com todo mundo, falei, gente, fique em paz, pode acontecer tudo de novo. Eu vou persistir naquilo que a gente está fazendo, mas não vou enganar vocês. Isso ainda continua aqui dentro. A Carol, cara, vamos decidir logo. Eu falei, já está decidido, nós vamos tocar a nossa vida do jeito que eu estou tocando. Do jeito que você está tocando. Mas se isso aqui não sair daqui, eu não posso ir contra isso aqui. Sabe qual é o problema? Eu atingi esse pequeno nível, que eu nem acho grande demais, mas é um nível chamado obediência. Obediência é a maior prova de amor que existe no mundo espiritual. Então eu não procrastino, não tenho medo de fazer nada. Eu estou entrando com ações no mundo espiritual para ver se eu consigo arrumar um embargo de declaração, para ver se eu consigo travar esse negócio. Mas não vai. Se envolve em projetos. Eu sou um cara muito mais poderoso depois da política. Como ser humano, você não vai me ver mais falar mal de político. Tipo, fulano, com nome. Não serve para nada isso. Isso é baixaria. Se baixaria ganhasse, o que a gente estava torcendo, ganhava. Não ganha. O que ganha é ser elegante. O que ganha é dar só uma pitada e vazar, fingir de bobo. Ser bobo sem fingir não dá certo. Eu não sei se você pegou o código. Tem que fingir de bobo. Ser bobo sem fingir dá errado.